Olá, seja bem-vindo mais uma vez nesse canal. Eu sou o Delton, pastor da Igreja Batista Missionária em Porto Alegre, e quero encorajar você a estar atento aí às nossas notícias. Você pode se inscrever no nosso canal, você pode curtir, compartilhar também, porque o propósito é que muitas pessoas possam ouvir a palavra de Deus e em nome de Jesus possamos avançar aí na proclamação do reino de Deus, que essa pandemia tem nos abençoado de alguma maneira a compartilhar de tudo quanto Deus tem na sua palavra. Deus abençoe sua vida, fique atento aí para as próximas postagens e os textos ao qual Deus tem trabalhado a nossa fé. Tiago, capítulo 4, versos de 13 a 15. Vou te dar um tempinho aí para que você acesse a sua Bíblia ou você abra a sua Bíblia e nós vamos refletir um pouco nesse texto. Tiago, capítulo 4, versos de 13 a 15. Na minha versão diz o seguinte: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Aqui nós temos já um tema, né, que é próprio para esse texto, que tem a ver com as incertezas, né, e os planos humanos. Né? Muitas vezes a gente somos tomados de tamanha ansiedade que nós acabamos atropelando as coisas, atropelando as palavras, nos precipitando em determinadas atitudes, ações, falas, comportamentos. Né? Isso vai gerando um desconforto no ambiente, vai gerando um problema até para nós, né? E acabamos não colhendo resultados agradáveis, resultados que vão, né, nos animar, nos fortalecer, nos encorajar, enfim. Nós sabemos que o homem gosta de sonhar e fazer planos. Isso não é ruim, não é prejudicial em si mesmo, né? Foi Deus quem colocou no coração do homem o anseio dele sonhar, dele planejar, né? Então isso é natural do homem, Deus o presenteou, Deus nos presenteou com isso. Porém, o grande erro do ser humano, o grande problema está em sonhar sozinho, está em planejar sozinho. O grande erro está em a gente fazer as coisas e pensar que estamos sozinhos nesse mundo e que não precisamos de ajuda para sonhar, para planejar, achar que o plano ele vai ser mais bem sucedido ou infalível e que ninguém vai poder interferir, porque nós estamos fazendo isso ou aquilo, né? Mas olha o que a palavra de Deus diz lá em Provérbios capítulo 16, versos de 1 a 3. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Olha que palavra! Em cima disso, nós podemos pensar de uma outra maneira. Podemos pensar que nós não estamos sozinhos, que nós não devemos ficar sozinhos, e que não seremos bem-sucedidos sozinhos, né? É claro, com essa pandemia que nós estamos vendo nitidamente que o ser humano precisa se relacionar. O ser humano tem necessidade de ter outra pessoa, seja para conversar, seja para brigar, para discutir, seja para brincar, para se animar, enfim, nós dependemos uns dos outros. Nós precisamos das pessoas, né? Então isso tem que ser muito claro na nossa cabeça. E o apóstolo Tiago aqui, ele está criticando uma postura que deixa Deus de lado. A ideia aqui que Tiago está criticando é que nós planejamos, nós sonhamos, nós arquitetamos, mas sozinhos. Deus não está sendo contado aqui.
E o que nós precisamos entender é que tudo o que nós devemos fazer para Deus, devemos fazer para o Senhor, né? Quando eu e você planejamos algo, nós podemos agregar pessoas para que esteja sonhando com a gente, pessoas que estejam viajando com a gente, né? Pessoas que estejam acreditando em nós, até porque quando nós compartilhamos os nossos sonhos, os nossos projetos, o planejamento, nós também precisamos de algumas sugestões, críticas, precisamos de algumas coisas que vão não só nos moldar a fazer melhor, como também vai nos ajudar a sonhar e a melhorar os nossos sonhos, os nossos projetos, né? Nós nunca podemos nos esquecer que em tudo nós dependemos de Deus. Quando perdemos de vista Deus, então ficamos vulneráveis através de uma postura de arrogância e orgulho. Nós precisamos pensar que não estamos sozinhos nesse mundo. Então nós podemos sim compartilhar, claro, com muita prudência, muito cuidado, compartilhar com as pessoas que vão nos ajudar, não aquelas que vão nos derrubar, né? Porque existem também pessoas negativas, que tudo elas pensam que é difícil, né? Tudo elas pensam sobre uma barreira. E nós precisamos ser encorajados e não detidos, não limitados. Nós podemos subtrair nas Escrituras, e aí é o propósito dessa mensagem, alguns ensinamentos que podem nos ajudar a vencer cada dia sem prejuízos. Sabe que quando nós estamos limitados assim como estamos atualmente, vem um monte de coisa na cabeça e aí gera ansiedade porque nós não podemos fazer nada, começar a fazer nada, mas quero dizer para você que você pode sonhar, planejar, mas coloque isso nas mãos de Deus. Deixa Deus ser o seu sócio nesse sonho, nesse projeto. Vou dizer até mais, deixa Deus ser o dono, o sócio, o dono majoritário, o principal nesse negócio. Por isso que a Bíblia fala, busque o Senhor e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Tudo que você precisar para esse planejamento, para esse sonho, para esse projeto, Deus tem para te dar o melhor, tá certo? Então vamos lá, o texto nos mostra algumas coisas importantes que nós temos que aprender, né? E Deus está nos dando esse privilégio para hoje à noite. Primeira coisa, pense antes de agir. Aqui você não precisa nem pensar na oração, né? Pensando que tudo é colocado nas mãos de Deus, pois bem, então agora a sua parte qual é? Pensar antes de tomar qualquer iniciativa, de tomar qualquer atitude. Isso já deve ser algo normal e natural. Por quê? Porque é a direção de Deus, né? No verso 13, Tiago inicia dizendo o seguinte: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Tiago aqui começa trazendo um convite desafiador para cada um de nós e que nos leva a refletir quando diz, ouçam agora. Ou seja, para e ouça quem pode orientar. Pare e ouça quem pode dar a direção, quem pode mostrar o melhor caminho para o nosso empreendimento. Saiba que seja o que for que você está empreendendo, sonhando, projetando, se você coloca Deus em primeiro lugar nisso, se você consagra ao Senhor todos os seus projetos, Ele vai te dar sucesso nesse projeto. Aqui Tiago, é como se ele estivesse expressando o seguinte: prestem atenção no que vocês estão dizendo. Preste atenção no que vocês estão dizendo, preste atenção no que vocês estão fazendo, preste atenção no que vai acontecer, né? Então, prestando atenção no que podemos fazer, refletimos que, por vezes, dizemos coisas e não analisamos as consequências. Agimos de maneira que nós não pensamos lá na frente. Nós temos muita atitude de precipitação, onde nós somos prejudicados. E aí, uma vez que somos prejudicados e frustrados os planos, a gente ou desiste, se não desiste, acaba diminuindo aquele vigor no sonho, acaba não acreditando mais se vai dar ou não certo, e aí nós não andamos.
E não é isso que Deus quer. Pelo contrário, se Ele encoraja, se Ele está nesse negócio, Ele vai te encorajar, Ele vai te animar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te dar as melhores ferramentas para você realizar o seu projeto, para você realizar o seu sonho, para você realizar o que você está empreendendo. Entendeu? Nunca podemos esquecer que Deus está predisposto, que Deus está animado em fazer parte desse sonho. Aqui, Tiago está mostrando o tipo de pensamento que é incoerente e que é uma fala precipitada. Se você acredita em Deus, meu irmão, minha irmã, é incoerente você falar as coisas sem primeiro consultar o Senhor. A gente vê no Antigo Testamento homens e mulheres que foram bem-sucedidos em seus empreendimentos, nas suas vidas, né? E nos seus reinos também, reis, foram bem-sucedidos porque eles consultaram em primeiro lugar Deus. Uma pergunta até da nossa atualidade. A primeira-ministra, né? Aliás, a presidente interina da Bolívia, ela instituiu para esse dia, ou para essa semana, se não me engano, um tempo de jejum a toda a nação. Olha que interessante isso. E aí eu pergunto para você o seguinte: será que ela será bem-sucedida no seu ministério? Será que ela será bem-sucedida na sua presidência, no seu governo nesse país? Pode ser que sim. Mas é só uma pergunta para você pensar em relação também a você. Em tudo que você tem feito, você tem colocado Deus em primeiro lugar? O texto aqui sugere que, para pensarmos também em alguns pontos dentro desse próprio texto, desse próprio versículo, 3 aspectos bem interessantes e importantes que nós precisamos alinhar com o nosso planejamento, com o nosso com o que Deus tem colocado para nós. Primeira coisa é o tempo. O texto aqui diz assim: vocês que dizem hoje ou amanhã, passaremos um ano ali. Muitos pensam que podem ter o tempo nas mãos. Parece que domina o tempo, então tem mais de 24 horas e acha que consegue, né, suprir tudo no tempo que tem, né? E como se eles pudessem ser atendidos a qualquer momento, né? Esse pensamento arrogante, ele não condiz com as Escrituras, não condiz com o que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina é que Deus é o Senhor do tempo e da nossa vida. Sendo assim, Ele sabe o que é melhor para nós. Às vezes já parou para pensar que em muitas coisas que eu e você já fizemos anteriormente, não deu muito certo, porque será que consultamos Deus? Por outro lado, algumas coisas que nós colocamos empenhadamente na mão de Deus e foi extremamente abençoador, foi bem sucedido, foi bom. Né? Por quê? Porque houve uma diferença, colocamos nas mãos de Deus. Uma outra coisa que o texto nos mostra um outro aspecto é o lugar, né? Iremos para esta ou aquela cidade. Alguns pensam que sabem decidir o que é melhor para suas próprias vidas, né? Aquelas pessoas que não querem opinião, não querem sugestão. Não, eu sei o que eu vou fazer, eu não preciso de você, eu tenho já tudo planejado, né? Só que elas se colocam até como Deus dos seus projetos e planos, mas sofrem com isso, né? Vemos pessoas dizendo que vão morar em outro lugar e planejam essa vida. Minha vida vai melhorar, as coisas vão mudar, não será mais do mesmo jeito, e nem sequer perguntam para Deus se realmente poderia ser assim. Outros começam a planejar como vai fazer numa reforma da sua casa, começam a fazer, mas não sabe se tem o recurso, não sentou para analisar se vai poder fazer, né? E acabam se frustrando e não perguntam a Deus se realmente poderiam fazer assim ou se é assim que deve ser feito. Mais uma vez se frustram por causa da arrogância, do orgulho e por se achar realmente inteligente o suficiente para abarcar tudo isso. Um outro ponto que o texto mostra, um outro aspecto, é o resultado, né? O resultado. Faremos negócios e ganharemos dinheiro.
O texto bíblico não está criticando lucro ou negócios que podem ser feitos com pessoas, em lugares, enfim. Mas assim, a atitude assim mostra aqui uma atitude egoísta de resumir a vida em apenas ganhar dinheiro, adquirir bens, bem como a postura arrogante de crer que tudo dará certo sem nenhum problema. Ah, não, vai tudo dar. Não, já deu certo, não tem nenhum problema, já preparei tudo, já organizei tudo, já fiz tudo, mas colocou isso na mão de Deus, teve a confirmação de Deus, teve a direção desse Deus. Nesse período que eu e você estamos passando de isolamento social, onde nós temos que ficar limitados, afastados das pessoas, é um tempo muito oportuno para mim e para você prepararmos a nossa vida, ajustarmos a nossa vida, caminharmos de uma maneira diferente, fazer ajustes, mudanças, refletir no que está dando certo, no que não está dando certo, pensar mais, projetar mais, orar mais. Então essas coisas são muito importantes, são imprescindíveis para que a gente volte à rotina e volte encorajados, animados, firmados, convictos de que realmente vai dar certo. O resultado, né, vai ser outro. Né? É como dizer, a certeza de que tudo dá certo. É certeza que vai tudo dar certo. Já pensei em tudo, não tem como dar errado, porque eu coloquei nas mãos de Deus. Perceba que todos esses aspectos tratados aqui, até então, Deus está fora, foi assim, o pensamento no texto aqui, Deus está fora de cogitação, né? Não há oração e questionamento da vontade do Senhor. E aí eu posso te falar aqui e através dessa palavra, refletir e dizer para você que você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Quer ser bem sucedido? Quer ser bem preparado, preparada, quer ter resultados positivos, né, que vão ser abençoadores, espere pelo Senhor. Coloque seus planos, seus projetos nas mãos do Senhor. Uma outra coisa que a gente vê nesse texto da palavra de Deus, no verso 14, Tiago declara algo bem profundo, e aí é onde a gente entende que eu e você não sabemos de nada, você não sabe de nada, né? O texto diz assim, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Muitas vezes nós deixamos de viver na perspectiva eterna. Se você conhece Deus e espera pela eternidade, a sua vida ela é focada pela eternidade, pelo que o Senhor Jesus conquistou na cruz. Agora, se você não acredita nisso, se você não crê em Cristo, a sua perspectiva está em tudo desse mundo, menos na eterna. Então, tudo que é transitório, que existe nesse mundo, tudo que é passageiro, que é esse mundo, a sua vida está pautada nisso. E aí? Vai passar. Você, seus planos, seus sonhos vão passar. E a sua eternidade? E a sua alma? Como é que fica? Né? Nós precisamos pensar que essa vida que vivemos aqui, ela é transitória. Ela não vai ficar. Né? A Bíblia diz que vai tudo se acabar e vai se acabar derretido pelo fogo. Imagina, tu construiu uma casa e se empenhou totalmente nessa casa. Você não há pecado nisso, não há problema nisso, mas focar sua vida exclusivamente nisso, num empreendimento único, exclusivo seu, sem pensar que Deus pode fazer parte disso, que Deus é o que deve fazer parte disso, você vai se frustrar, vai passar, vai acabar e você acabará ficando sem nada e até sem a eternidade, sem a salvação em Cristo. Pense nisso em nome de Jesus. Os bens só trazem uma felicidade temporária. As coisas, dinheiro, só vai trazer algo momentâneo. Agora, pensa também uma coisa importante. Nessa pandemia, onde eu e você não podemos fazer nada, absolutamente nada normal, como nós fazíamos antes. Tendo dinheiro ou não, tu não pode sair para comprar. Tendo dinheiro ou não, tu não pode negociar. Tendo dinheiro ou não, você não pode fazer nada. Então, rico e pobre estão vivendo
a mesma situação, limitados pela pandemia, pelo isolamento social. Fomos feitos, meu querido, para a eternidade. A Bíblia já colocou no coração do homem, Deus já colocou no coração do homem, e a Bíblia descreve isso, o anseio pela eternidade. Não faça planos sem consultar Deus, porque Ele sabe. Olha o que a Bíblia diz aqui em Jó 7:9. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Então quer dizer, morreu? Foi. Não volta. Não vai levar nada, né? Então não tem perspectiva nenhuma aqui na terra. E também diz assim lá no Jó 14:1. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Realmente, né? A gente vive na expectativa de uma coisa ou outra, querendo fazer uma coisa ou outra, na inquietação da vida. E aí vai passando o tempo, nós não preparamos a nossa eternidade. Precisamos pensar nisso, querido. Davi disse o seguinte, ó: com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Salmo 39:6. Olha o que a Bíblia diz a realidade do homem. O salmista da família de Asaf aqui escreveu também o seguinte, ó: lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Salmo 78:39. Então, observando aqui a palavra de Deus, observando todo o que os textos bíblicos dizem, o que a palavra de vida eterna diz, nós podemos concluir que o tempo mais importante é agora. É despertar para a eternidade, é despertar para viver uma vida eterna, despertar para o que é eterno e não para o que é passageiro, né? Abrir mão, sim, de algumas coisas, não abandonar a sua vida, mas abrir mão de alguns focos que a gente está muito ligado e redirecionar tudo isso para Deus, colocando tudo isso, como diz a Bíblia lá no primeiro texto que nós lemos logo no início da mensagem, consagrar tudo ao Senhor, às mãos do Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Você não pode mudar o passado e tampouco prever o futuro. Você não temos esse poder, né? Por isso, nós devemos tomar para nós as palavras de Jesus. Olha o que diz lá em Mateus 6:34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Olha aí, né? A incerteza da vida deve nos levar a uma dependência total do Senhor, né? Ele sabe o que nós precisamos, certo? Uma outra coisa que nós vemos aqui no texto bíblico, no versículo 15, né? E aí a gente conclui a nossa palavra dessa noite. Dependa de quem realmente sabe das coisas. O texto de verso 15 diz assim, ó: ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. A atitude do homem de confiar tanto em si deve ser transferida para Deus. Passar a confiar mais e submeter a nossa vida a Deus. Você precisa se submeter a Deus, porque já quebrado a cabeça, já tem sido prejudicado muitas vezes e ainda não depositou sua confiança em Deus. Faça isso agora, faça isso hoje, porque Deus sabe o que é melhor para você. E você sabe que não tem tido sucesso em muitas coisas. Então agora dependa de quem realmente sabe das coisas, de quem realmente faz por você. Ele vai te dar descanso, sabia? Uma atitude que nós temos humana é a dificuldade de submeter toda a nossa vida, todas as nossas vontades, os nossos desejos a Deus. Aqui Deus, eu não vejo Ele não existe. Essa é a fala de muitas pessoas. Mas eu quero dizer para você o seguinte: o Senhor existe. Olhe para você. Olha para as suas coisas, para o que você vive. Sem você pensar, Deus tem sustentado você. Nunca podemos esquecer que existe uma força que está acima das nossas forças. Uma possibilidade que está acima das nossas possibilidades. Uma porta que está aberta, que muitas vezes eu e você não enxergamos, porque nós estamos inquietos com as nossas
ações, inquietos com as nossas preocupações, e estamos abarrotados de coisas, né? E aí, a nossa vida, essa rotina, acaba definindo o nosso fracasso ou o nosso sucesso. Olha, escolha o sucesso. Não no sentido de ganhar dinheiro, no sentido de minha vida agora alavancou, porque agora eu arrumei um emprego e eu tenho tantas pessoas sob a minha tutela, sobre a minha ordem, e elas estão trabalhando e eu estou ganhando dinheiro em cima delas, enfim. Com Deus não é sistema pirâmide. Com Deus é um sistema horizontal e vertical. Vertical porque você tem a instrução e a conexão com o céu, e horizontal porque você está se relacionando com as pessoas. Ou seja, esse tipo de relacionamento te faz lembrar da cruz. Vertical, horizontal, não é? Pois é. Você pode dizer: eu vou viajar e desfrutar das minhas férias, eu vou para um lugar paradisíaco, não há problema nisso. Mas quem te garante que você vai chegar lá? Amados, dezembro do ano passado, pensávamos em várias coisas no início do mês de dezembro, né? Planejávamos. Quem de nós não planejou uma boas férias? Quem de nós não planejou que em março, depois do carnaval, o Brasil começa, né? Aí podemos fazer isso ou aquilo. Como que nós estamos hoje? Estamos quase em maio, mês das mães. Planejamos alguma coisa para as mães. Nós planejamos a Páscoa. Muitos abarrotaram as suas casas, né, de ovos de chocolate, presentes. Outros, você ia nos supermercados, mas não conseguimos ver isso sendo efetivado, porque começamos o ano extremamente diferente, né? E por isso nós devemos depender de Deus nas mínimas coisas, desde contas a pagar, coisas para compromissos, né, a saldar, até as nossas férias, até o lazer. Nós precisamos depositar nas mãos de Deus, porque aí vai ser o melhor lazer, vai ser o momento da nossa vida. É interessante notar que aqui Tiago ele expressa algo que não era comum na época, né? E o judeu não pensava assim. Se o Senhor quiser. O apóstolo aqui fala: fale Senhor, né? Fale para Deus, o Senhor. E assim, ele usa aqui uma frase mais forte, né? Deus é o Senhor da história, por isso ele dedica falar Senhor, né? E ele realmente sabe do que eu e você precisamos, e ele está incentivando aqui no texto a depositarmos toda a nossa confiança em Deus e nos submeter à vontade dele. Porque às vezes a gente deposita de fato nas mãos de Deus, e aí ficamos apressando Deus como uma criança que é um doce, apressando e inquietos, tentando transferir para Deus a nossa inquietação, e aí acabamos atropelando as coisas. Não é assim. Depositou nas mãos de Deus, confie que no tempo certo, no tempo oportuno, Deus realizará a vontade dele, que vai ser a sua vontade também. Tá certo? Uma coisa que você não pode esquecer: deixa Deus ser o Deus da sua vida, deixa Deus fazer a sua vida ser muito melhor. Às vezes as pessoas estão titubeando, estão aí apalpando, como se andasse no escuro, como pessoas cegas. Você precisa dar uma chance para a sua vida, para o seu coração, para a sua mente, descansar no Senhor. Pense antes de agir. Verifique que Deus está presenteando você com o tempo, né?
Tenha prudência quanto ao lugar, porque você vai ter resultados otimistas, positivos. Você não sabe de nada. Depende de quem realmente sabe. Feche os seus olhos. Vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Pense nas palavras que nós lemos e refletimos essa noite. Pense em alguma coisa que falou ao seu coração. E faça um exercício agora. Deposite isso na presença de Deus agora. Traga para Deus como sendo a sua oferta. Ó Deus, aqui está a minha vida. E eu quero que o Senhor administre. Eu quero que o Senhor me mostre como fazer. Já cansei demais de ficar fazendo, pensando, planejando sozinho. Eu agora quero que o Senhor me ajude. A propósito, eu quero que o Senhor primeiro faça e me mostre como que eu devo proceder. Faça essa oração agora. Ore aí no seu lugar, na sua casa, com seus irmãos, com seus filhos, com a sua família, com seu cônjuge. Pai, aqui está a tua palavra, te damos muitas graças por ela. É uma palavra especial para um tempo, Deus, de aflição, para um tempo de desconforto que nós humanos temos. Mas é uma palavra que acalma o nosso coração, é uma palavra que nos dá esperança, é uma palavra que também nos ajuda a pensar melhor antes de agir. Senhor, Tu existe de verdade e o Senhor pode mudar a nossa vida. O Senhor pode mudar a situação ao qual nós estamos vivendo. O Senhor pode fazer tudo, Senhor. Por isso nós desejamos aqui que o Senhor ministre a melhor forma de fazer as coisas. Ministre em nós, ó Deus, a melhor maneira de agir, de pensar, de executar. Ó Deus, se existe alguém que nessa noite está aflito, desesperado, desesperada, que está perdido, perdida, Pai, que possam se encontrar em Ti, que possam se dedicar nesse tempo, ó Pai, em buscar fazer a Tua vontade. Mas também, se tem dúvidas quanto qual é a Tua vontade, Pai, que em nome de Jesus o Senhor vá de encontro a essa pessoa e mostre para ela, Senhor, que a Sua vontade ela é boa, agradável e perfeita. Tudo que é bom para ela, tudo que é agradável para ela e para o Senhor, que vai dar conforto, que vai dar tranquilidade, que vai forjar um caráter, e tudo que é perfeito, ou seja, que tudo que está além de nós, desse mundo, tudo que é eterno, tudo que é plausível, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, Senhor, isso é a perfeição do Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, mostre a cada um de nós que podemos, sim, esperar no Senhor, confiar no Senhor, depositar toda a nossa esperança em Ti. Deus, em nome de Jesus, Tu conheces o coração e a mente de cada pessoa e sabe de suas necessidades. Sabe também que estão aflitos, que estão ansiosos, que estão inquietos, prontos para fazer alguma coisa, até mesmo impensada. Mas em nome de Jesus, que essa palavra do Senhor ministrada hoje possa segurar essa pessoa pela paz, pela tranquilidade, pela serenidade, e ela possa pensar novamente. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus colocamos isso diante de Ti. Amém. Amém? Querido, eu me alegro em poder compartilhar dessa palavra. Eu acredito muito que Deus tem manifestado o seu amor, o seu poder sobre as nossas vidas. E eu tenho certeza que você não vai ficar falando sozinho. Eu tenho certeza que você não vai se frustrar se você colocar a sua confiança no Senhor. Eu tenho certeza que se você esperar no Senhor, Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Confie em Deus. Confie em Deus. Ele realmente deseja te abençoar. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Amém?